Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus era um dos coletores de impostos, um publicano alcançado pelo Evangelho de Jesus. Na experiência de chamado de Mateus, se nós vamos ler o capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus passou na porta da coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus foi alguém cuja vida foi totalmente transformada pelo Senhor. Alguém que tinha valores diferentes dos valores do reino. Curiosamente, irmãos, a conversão gera isso, uma mudança de valores. Os valores que governavam a minha vida antes de Cristo e depois de Cristo, novos valores passam a ocupar o nosso coração. Novos valores que fazem de nós novas pessoas. Nós precisamos pensar nesse assunto. Mais do que um novo normal, uma nova forma de nos relacionarmos, mais do que um novo tempo, nós precisamos de um novo você. Nós precisamos dessa direção de Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 24, diz assim a palavra do nosso Deus e Pai: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você pode ler comigo agora? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê, gente? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Novos cristãos precisam aprender a confiar plenamente em Deus. Novos cristãos precisam aprender a confiar plenamente em Deus. Antes de Cristo, eles atribuíam confiança a si mesmos e entendiam que as riquezas, ou ter dinheiro, ou ser próspero financeiramente, criava uma sensação de segurança. E essa é uma questão que nós precisamos enfrentar bem proximamente, observando o nosso comportamento, a maneira como nós lidamos com isso. O quanto o dinheiro nos dá uma falsa sensação de segurança. Deste jeito, dessa forma, o dinheiro passou sorrateiramente a ganhar o coração de muita gente, a ganhar a nossa mente, o nosso coração, e muita gente passou a viver em função do dinheiro ou da riqueza. O resultado, do ponto de vista espiritual, é dar um lugar indevido à riqueza, é tirar o lugar da confiança plena em Deus e colocar a confiança na riqueza, é atribuir aquilo que a gente pode ganhar, que a gente pode ter, aquilo que só Deus pode nos dar, que é a segurança, é a tranquilidade, é a serenidade da presença dEle. Essa mudança de lugar, ou seja, ao invés de colocar Deus como aquele em quem nós confiamos plenamente, colocar ali a riqueza, isso gera a idolatria. E esse é um tipo de idolatria silenciosa. É uma idolatria que não é normalmente falada, porque quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos em ídolos diante dos quais nós podemos nos ajoelhar, ou a quem nós podemos pedir alguma coisa. E idolatria, o conceito de idolatria é muito mais amplo. Uma das idolatrias mais complexas e difíceis é essa, é a idolatria do dinheiro, da riqueza, porque ela ocupa o lugar de Deus, e ela ocupa o lugar de Deus no coração da gente. Isso pode acontecer de forma sorrateira, crescente, a ponto de quando nós nos deparamos com essa realidade, nós já estamos absolutamente tomados por elas. A influência das finanças, ela passou a receber valor maior que o respeito. Isso é um negócio muito curioso e muito doido. Escuta só, a pessoa normalmente seria respeitada pelo seu caráter, pela maneira como ela lida com a vida, com a sua família, como ela lida com os seus amigos, como ela lida com as pessoas com quem ela se relaciona.
Entretanto, com o passar do tempo, à medida que o dinheiro passou a ocupar esse lugar de prioridade, de importância e até de idolatria na nossa vida, nós como sociedade, passamos a respeitar quem tem dinheiro, quem tem riqueza. Essas pessoas se tornaram para nós admiráveis. Admirados são aqueles que conseguiram, a expressão que nós usamos, vencer na vida. Embora você e eu possamos passar uma tarde inteira conversando sobre o que é vencer na vida. Quando se diz que uma pessoa foi vitoriosa na sua vida, ela venceu na vida, isso quer dizer o quê? Normalmente, eu digo e repito, normalmente isso quer dizer vida financeira. Todavia, a pessoa que pode ter vencido financeiramente, ela pode ter vencido financeiramente da forma mais corrupta, da forma mais desonesta, da forma mais pecaminosa possível, e ainda assim, ela receber a admiração, ou daqueles que sabem e admiram o modus operandi para poder chegar até ali, ou daqueles que infelizmente não sabem e admiram e estudam como é que eles agiram e querem fazer a mesma coisa. E aí, nós tivemos uma inversão fruto da corrupção da humanidade. Aqueles que nós deveríamos respeitar, nós passamos a desprezar. E aquele comportamento que deveria ser desprezado, passou a ser admirado e respeitado. E a síntese disso é que o dinheiro, a riqueza, eles passaram a ocupar um lugar de destaque na nossa vida. De tal forma que a nossa confiança plena em Deus, e não se pode ter parte de confiança, ou ela é plena ou ela não é, a redundância é proposital. Quando nós deixamos de ter a confiança plena em Deus, nós passamos a confiar na riqueza, no dinheiro, naquilo que evapora, naquilo que é possível ser roubado, naquilo que pode ser tirado de nós. Nesse ciclo vicioso, opressores criaram estruturas de opressão, e oprimidos criaram estruturas de opressão. Então, o que se vê, olhando e analisando, é que opressores passaram a oprimir, oprimidos passaram a oprimir, oprimidos dos oprimidos passaram a oprimir, oprimidos dos oprimidos passaram a oprimir. E aí você tem um ciclo vicioso disso, onde a opressão, onde a pressão, onde o desejo de ter passa por cima da honestidade, do respeito, passa por cima do amor ao próximo, passa por cima, inclusive, da nossa confiança plena em Deus. Afinal, uma pessoa que tem uma confiança plena em Deus, ela não ousará agir de forma equivocada. E eu trago de volta, irmãos, essa expressão, confiança plena em Deus. O antigo você confiava naquilo que estava nas mãos, naquilo que podia ser visto, naquilo que era palpável, que era concreto. O novo você passou a experimentar o socorro de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, ou seja, a nossa confiança passou a ser com base no que o texto diz. Veja o que Jesus ensina. Ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque você vai aborrecer a um e vai amar ao outro. A um você devotará e ao outro você desprezará. E ele conclui para chamar a atenção para a gente sobre o perigo da idolatria, dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. Quero trazer para vocês 3 etapas importantes desse nosso aprendizado dentro dessa perspectiva. A primeira é, ame a Deus e não a riqueza. Ame a Deus e não a riqueza. O pastor Paulo escreveu ao pastor Timóteo e disse para que ele protegesse o seu coração. O pastor Paulo disse ao pastor Timóteo que, além de proteger o seu coração, ele deveria ensinar as pessoas a protegerem também. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, você deve se lembrar desse texto, e está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, quem sabe o restante? É a raiz de quê? É a raiz de
todos os males. Veja o que diz mais a Bíblia: e alguns nessa cobiça, a cobiça do dinheiro, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que o texto enfatiza que o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Mas o fato de gerar o amor ao dinheiro gera também a cobiça. E essa cobiça, fruto desse amor ao dinheiro, gera que as pessoas se desviem da fé. Guarde mais uma vez, o Senhor nos chama para uma confiança plena nele. O novo você confia plenamente em Deus e não na riqueza. Mas o amor ao dinheiro nos desvia disso, nos leva a cobiçar, a querer mais e a querer mais, a ponto de não pensarmos na forma, no método, a ponto de negociarmos e renegociarmos a nossa honestidade, o nosso jeitinho, a nossa postura, e aquilo que para nós no passado era absurdo, era inegociável, começa a ser alguma coisa que, olha, sabe, não tem muito jeito, o mundo é assim, o sistema é esse. E veja que Paulo, ao escrever isso, ele diz: olha, cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro gera cobiça. A cobiça gera um desvio da fé. Pessoas abandonam a fé. Veja, escuta bem, Deus é o dono da prata e do ouro. Amém, irmãos? Está na Bíblia, Deus é o dono da prata e do ouro. Todas as vezes que o povo de Deus precisou de recurso, Deus deu. Deus deu milagres, Deus fez milagres, Deus deu comida, Deus fez com que a vestimenta, os calçados fossem aumentados, cresceram durante o período da travessia do deserto. Deus já fez milagre de ter moeda dentro do peixe, Deus já fez dar peixe para que tivesse recurso, ou seja, Deus é o dono da prata e do ouro. O problema não é o dinheiro, mas quando se trata em amor ao dinheiro, ele se torna a raiz de todos os males, e por ser raiz de todos os males, ele gera a cobiça. Nessa cobiça, nós nos desviamos da fé, e porque nos desviamos da fé, nós buscamos tormento para a nossa vida. É aquela história que depois que pega esse ciclo inteiro aqui, a pessoa diz assim: ah, se eu soubesse que ia dar nisso. Se eu soubesse, eu não teria feito esse negócio. Se eu soubesse, eu não teria aceitado essa proposta. Se eu soubesse, eu não teria feito essa compra. Se eu soubesse, eu não teria feito essa venda. Sabe aquela coisa que a gente disse: se eu soubesse. A gente sabe, está na palavra de Deus, não se negocia a princípio que está na palavra do Senhor. Deus nos chama para uma confiança plena nele. Nós não colocamos o nosso coração no dinheiro ou na riqueza. O novo você confia plenamente no Senhor em nome de Jesus. Ame a Deus e não a riqueza. Ame a Deus e não a riqueza. Um articulista escreveu e eu subscrevo: nós podemos não achar que dinheiro é tentação, até que a porta para o dinheiro se abra um pouquinho. Logo, como um leão provando sangue pela primeira vez, a porta se abre, nossos bolsos começam a ficar cheios daquilo que nos controla, e estamos indefesos contra a putrefação que se iniciou. Tudo isso para dizer que não sabemos o quanto amamos o dinheiro até que se torne realmente uma tentação real. Na construção da fé, baseada no Evangelho, o novo você aprende a amar a Deus e não a riqueza. Pode repetir comigo? Ame a Deus e não a riqueza. Vocês. Segundo lugar, confie em Deus e não na riqueza. Confie em Deus e não na riqueza. E essa é uma questão muito delicada e até certo ponto difícil de perceber. A pergunta é: em que momento uma pessoa deixa de confiar em Deus e passa a ter fé no dinheiro? Que momento? Em que momento, sabe? A gente disse: não, em hipótese alguma, Deus me livre e guarde, eu confio no Senhor. Em que momento da nossa vida isso acontece? O que acontece? Vou contar para vocês duas histórias no processo invertido. Uma família de missionários. Pai, pastor, missionário no exterior. A família ao redor da mesa, mais uma vez, tem como prato principal miúdo de galinha.
A mãe já faz miúdo de galinha há muitos dias, há semanas. Já não tem mais o que criar, o que inventar, para que prepare aquele miúdo de galinha, somente ele, de forma agradável para as crianças que estavam ao redor da mesa. O pai, antes de se alimentar mais uma vez, faz uma oração pastoral, paternal e muito crente. Senhor, muito obrigado pela provisão que o Senhor tem nos dado. O filho, um dos filhos, abre o olho, olha para a mesa e vê miúdo de galinha outra vez. O pai continua orando, agradecendo, e o filho dizendo, de novo, nós estamos agradecendo pelo quê? Pelo quê que nós estamos agradecendo? Não fala nada, pensa. Termina a oração, miúdo de galinha. Mais tarde, alguém bate na porta e aparece com a compra de um mês inteiro e diz, olha, Deus me mandou comprar, Deus me mandou trazer e entregar nesse endereço. Esse menino, com o olho aberto, olhando o miúdo, olhando para o pai e ouvindo a oração dele, é hoje pastor. Hoje ele é pastor e sabe o que é confiar em Deus e não na riqueza. Confie em Deus e não na riqueza. Uma rica empreendedora, casada com um abastado empresário, reconheceu que, embora tivesse a despensa cheia, a mesa farta, faltava a ela alguma coisa que o dinheiro não podia comprar. Havia dentro dela um vazio muito grande, e esse vazio só foi preenchido por Deus. Ela, de forma diferente do exemplo anterior, passou a confiar em Deus e não na riqueza, porque a riqueza nunca pôde dar a ela aquilo que só Deus podia dar. Ela é a empreendedora Cris Poli. Ele é o pastor assembleiano Tassi Júnior, que me contou essa história essa semana na rádio. Dentre os despojos de uma guerra, conta Malbatarran, numa das suas lindas histórias, achou-se um anel, e nesse anel havia uma inscrição que o rei não conseguia desvendar o que era. Chamou os sábios, e os sábios vieram e disseram, rei, o que está escrito aí isso passa. É o que estava escrito naquela inscrição, isso passa. O rei, ok, isso passa. Mas o que quer dizer isso passa? Aí os sábios disseram para ele, rei, isso passa quer dizer que quando o senhor estiver numa grande vitória, e as suas vitórias forem retumbantes, e o senhor estiver conquistando muitos povos e muita gente, muitos despojos, não se esqueça, rei, isso passa. Mas também significa, rei, que quando o seu exército for derrotado, e o nosso povo for levado cativo, e nós perdermos batalhas e passarmos por circunstâncias adversas na nossa vida, rei, lembre-se disso. Isso passa. Isso passa. Um dia, alguém tem muito dinheiro. No outro dia, não tem nada. Um dia, não tem muito dinheiro. No outro dia, tem o suficiente. Isso passa. Mas há alguém que não passa, cuja palavra dele disse que nenhuma palavra passará. Confie em Deus e não na riqueza. O novo você está sendo desafiado diariamente a confiar em Deus e não na riqueza. Confiança plena no Senhor e não na riqueza. Colocar o seu coração nas mãos de Deus e não na riqueza. É um grande desafio na construção do novo você para a glória de Deus. Pode repetir comigo? Confie em Deus e não na riqueza. Em primeiro lugar, ame a Deus e não a riqueza. Segundo lugar, confie em Deus e não na riqueza. Terceiro e último, dependa de Deus e creia em sua providência. Dependa de Deus e creia em sua providência. A confissão belga
datada do século XVI, escrita e subscrita por pessoas cujas vidas foram martirizadas, que morreram por causa do Evangelho de Cristo, afirma no seu artigo 13: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Esse texto é também uma resposta ao conceito filosófico lançado pelos epicureus, que diziam que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. A confissão belga, que é uma confissão reformada, nós, reformados, cremos que o governo está nas mãos de Deus. O governo de todas as coisas está nas mãos de Deus e seus propósitos são sempre eficazes em nossas vidas. Nós confiamos na providência divina, nós confiamos nos cuidados de Deus, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. O teólogo John Frame lembra da imagem do oleiro e do barro que podemos ver em Isaías 64, versículo 8. Eu vou ler. Isaías 64, versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Essa imagem, essa figura do oleiro que pega o barro, né, e que vai amassando o barro, e que vai moldando o vaso, e que pode, num determinado instante, quebrar esse vaso e reconstruí-lo e torná-lo novo outra vez. A gente conhece uma canção muito antiga, né, Paulo? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu estava evangelizando numa praça uma vez, e encontrei um moço que ali estava sentado no banco na praça e pude conversar com ele sobre o Evangelho. E num determinado momento, falando para ele sobre o Evangelho, eu lembrei dessa música e fiz a ele um desafio. Eu disse para ele: o que você acha? Vamos orar pedindo ao Senhor, quebra a minha vida e faze-a de novo. Ele disse: eu não quero isso aí não, eu não quero isso não. Foi só aí que eu entendi o quanto para algumas pessoas é difícil dizer: quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu já vivia uma experiência com Jesus. A minha conversão foi aos 14 anos, então desde os 14 anos eu aprendi a dizer: quebra a minha vida e faz-a de novo. Esse cântico, então, eu cantei 1.500 vezes. Devo ter feito até solo dele, para sua surpresa. Quebra a minha vida. O que significa essa ação do oleiro? O oleiro que nos pega, que nos molda, e que vai quebrando alguma coisa que não está boa, e faz e refaz, como o profeta Isaías, e outros tantos os textos apresentam Deus como oleiro, e nós como vaso nas mãos dele. O vaso nas mãos do Senhor também é uma lembrança de que o Senhor está cuidando, está nos moldando, está nos guardando, está nos sustentando, Ele está nos preparando para algo melhor que vem adiante. Quebrar a minha vida e fazê-la de novo não é algo que eu queira, mas é algo necessário. E ao ser necessário e ao ter a experiência de que fui quebrado e melhorei, nós passamos a aprender a dizer: quebra a minha vida e faz-a de novo. Tira aquilo que não está bom, purifica a minha vida. Dependência de Deus, confiança em Deus, certeza da providência de Deus é algo que nós precisamos aprender e trazer de volta para o coração da gente. John Frame, lembrando a figura do oleiro, ele diz assim: de modo tão fácil quanto o oleiro remodela o seu barro e faz um vaso para um propósito e outro para outro, do mesmo modo Deus lida com as pessoas. Nós cremos nos cuidados do Senhor, que se importa com a gente nos detalhes e nos faz viver em segurança. Na virada do ano, eu trouxe uma palavra e lembrei, naquela ocasião, a história do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, que é uma história impressionante, quando Elias, o profeta Elias, Deus o manda para um lugar onde tem uma torrente, a torrente de Querite, para onde ele vai,
e todos os dias, de manhã e de noite, os corvos vão para alimentá-lo, e levam para ele pão e carne. E ele se alimenta daquilo. E eu ilustrei, dizendo o seguinte, por hipótese, vamos supor que Elias estivesse ali sendo alimentado todos os dias um corvo vai lá e entrega o pão e a carne, à noite entrega o pão e a carne, e Elias recebe uma visita, aquele amigo de infância de Elias. Ei, Elias, como é que vai, Elias? Rapaz, você está aí dentro, o que você está arrumando? Quem é que está te alimentando? Aí ele diz, por hipótese, ele poderia afirmar assim, olha, eu estou sendo alimentado graças ao corvo. Aliás, vou começar um culto aqui, chamado culto do Santo Corvo. E esse corvo tem me alimentado. Imagine bem a hipótese. E esse corvo tem me alimentado, esse corvo tem me sustentado. Todos os dias esse corvo tem providenciado para mim o pão e a carne. Todos os dias o corvo. Você imagina isso como hipótese? Imagina se Elias dissesse isso como se fosse uma realidade para a vida dele. E eu disse naquela ocasião, quero reiterar, é como se nós disséssemos que o nosso esforço, a nossa força, a nossa palavra, o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa criatividade, a nossa força, a nossa saúde, o nosso acordar cedo, dormir tarde, fosse o resultado disso fosse o nosso sustento, como se o nosso sustento viesse disso. É a mesma coisa que se Elias dissesse que o sustento está vindo do corvo. Nós dependemos de Deus. Dependemos da providência divina. No Novo Testamento, os textos de Paulo revelam dependência plena de Deus. Numa dessas ocasiões, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 14, ele diz assim, escuta, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, disse Paulo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Termina ele dizendo, Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O que Paulo nos ensina? O sustento, a dependência vem de Deus, mas Deus usa pessoas. Neste caso, Deus usou a igreja de Filipenses para o sustento, o investimento missionário na vida do nosso irmão apóstolo Paulo, na formação, na plantação de novas igrejas. Deus deu por meio das pessoas. Então veja, no final da história não é o corvo, foi Deus quem mandou o corvo. No final da história não são os meus esforços ou o dinheiro que eu recebi de alguém, mas foi Deus que me deu a possibilidade de me esforçar, foi Deus que enviou alguém. Como a obra da igreja é mantida por nós, no final dessa conta é Deus. Deus nos dá para nós doarmos, para que a obra dele avance. Tudo está nas mãos de Deus e a nossa confiança está nele. Amém, meus irmãos? Quero terminar essa palavra trazendo a vocês 5 princípios para a nossa fé. Se você concordar, ao final de cada frase, diga, eu creio. Cremos que o trabalho é uma bênção, não uma maldição. O trabalho veio antes da queda, no Gênesis. Creio que devemos trabalhar e fazer a nossa parte. Cremos que fazer a nossa parte é como a ponta de um iceberg, cuja parte visível é incomparavelmente menor que aquela submersa. E aqui nessa imagem, comparada ao trabalho de Deus, ou seja, o trabalho de Deus é muito maior que o meu trabalho. Cremos que o nosso maior trabalho não seja o trabalho, como costumeiramente chamamos nosso emprego, empresa ou negócio. Cremos que o nosso trabalho mais difícil seja depender de Deus e crer em sua providência. Você crê?
Aqueles que alcançarem essa dimensão desfrutarão de bênçãos jamais vistas na sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Vamos apresentar esse assunto diante de Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza. O novo você. Ame a Deus e não a riqueza. Lembra de Paulo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e trouxeram muitos males para a sua vida. Confie em Deus e não na riqueza. Confie em Deus e não na riqueza. Dependa de Deus e creia em sua providência. Olhe para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a pandemia chegou, e ela não foi embora ainda, infelizmente, nossos negócios, nosso trabalho, nossas empresas ficaram em crise. Nós entramos numa profunda dúvida. Os assalariados ficaram preocupados com o seu trabalho, com o seu emprego. Os desempregados se viram numa situação ainda pior. Nossa confiança não esteve, não está e não estará na economia, numa bonança ou num crescimento ou no desenvolvimento. Nossa confiança não pode estar naquilo que passa, a nossa confiança está no Senhor. O novo você ama a Deus e não a riqueza. Ama a Deus e não a riqueza. O novo você confia em Deus e não na riqueza. Confiança no Senhor e não na riqueza. O novo você, parte mais difícil, depende de Deus e crê na sua providência. Lembra da mesa do pastor, do missionário? É agradecer pelo que tem, rogar ao Senhor, agradecendo pela provisão, e aprender que um dia alguém vai bater a nossa porta, e nós não vamos dar glórias a quem bater a nossa porta, nós não vamos agradecer ao corvo, nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós fomos tirados de um ambiente de confiança plena no Senhor, para um ambiente de confiança nas riquezas. Elas passaram a ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Cada um de nós passou por essa mudança de rota, por essa corrupção do nosso relacionamento com o Senhor. Nós queremos retomar esse princípio do oleiro que toma o barro, que molda este barro e faz de nós um vaso novo. Pai, nós não sabemos o que vem por aí. As coisas estão tão incertas, tão instáveis, e nós queremos reafirmar que a nossa confiança está no Senhor e não na riqueza, que nós amamos ao Senhor e não a riqueza, que nós estamos na dependência do Senhor, crendo na sua providência. Trabalha isso no nosso coração, traga um reposicionamento, para que haja confiança plena e absoluta no Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos teus filhos, nossos irmãos amados do Senhor, que carecem de consolo do teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pelo querido Anísio e sua família. Oramos pela querida Beth e sua família. Oramos pelos queridos Vitor e Luiz e sua família. Cada uma dessas famílias enlutadas, chorando a perda, a saudade, a carência de alguém que para nós não foi perdido, porque nós sabemos aonde eles estão.
Traga, Deus, o consolo, o conforto do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Por favor, Pai. Nós oramos, ó Deus, pela cura de vários irmãos queridos que passam por este momento. Oramos por Anderson Breiner, por Denise Santos, José Santos, Christian, Isabela, Leonardo Lobac, Alexandre Viviane Moraes. Oramos por Elias, oramos por Lúcia, oramos, ó Deus, por pessoas que estão agora na expectativa de um diagnóstico. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. Deus querido, há tanta tensão entre nós. Por favor, encha o nosso coração de fé e de esperança no Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer pela bênção do sucesso, do êxito nas intervenções cirúrgicas na vida do Juarez e na vida da Heloísa, ambos com cirurgias delicadas no cérebro. A boa mão do Senhor operou e nós já te damos graças em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos aniversariantes de vida e de casamento. Obrigado, ó Deus, pelos presentes que nós temos recebido, pela esperança que nós temos, não na cura pela vacina, mas a vacina como agente de cura, ou os tratamentos que nós temos feito, os cuidados como também um agente de cura, que fazem parte das nossas responsabilidades. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença na nossa casa, na nossa família. Pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um dos nossos amados e que assim nós sejamos revestidos de graça e de misericórdia para a glória do Teu santo nome. Enche as nossas vidas com o Teu poder, Pai, e leva-nos a orar todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo fim da pandemia, pela cura física, pela cura emocional e pela cura espiritual. E queremos reafirmar a nossa confiança plena está no Senhor e não na riqueza. É desse jeito que nós queremos adorar o nome do Senhor e te agradecer em nome de Jesus. Amém.